Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao GuTech, um canal sobre tecnologia. Eu sou o cientista da computação. Introduction. Então aí, pessoal, beleza? Vou fazendo o formato que eu queria fazer a live esse vídeo hoje. É uma continuação aí dos updates, né, das atualizações a respeito do coronavírus aí, aqui em Luxemburgo e no mundo. E então hoje eu vou fazer mostrando o que eu vejo aqui, porque na live eu queria fazer assim, só que o streaming não deu certo, minha internet estava meio ruim. Então eu resolvi fazer um vídeo mostrando o que eu vejo na minha tela para vocês verem aí. Primeiramente, não se esqueçam então, de se inscrever no canal aqui, você vai lá e vê que tem o subscribe. Você vai se inscrever no canal, você aperta o sininho, tudo. E aqui você consegue acompanhar o canal aí com todas as atualizações que vão chegando. Bom, vamos começar então aqui, ó. Eu quero compartilhar com vocês, então se vocês querem acompanhar aí como é que anda a evolução do vírus, essa página eu vou colocar aqui no link embaixo aí, vai na descrição do vídeo, você vai ter essa página aqui. Aqui tem vários dashboards que a gente fala diferente que você pode acompanhar a evolução do vírus. Eu vou mostrar uma aqui. Esse aqui é um que eu gosto bastante, então você pode ver por país, você pode ver pelo planeta inteiro. E você consegue ter informação de contaminados, de pessoas recuperadas e mortes e casos ativos. Então no Brasil a gente está com 1.800 e dá para ver todos os países aqui. Então você vai clicando lá, você vai vendo e consegue ver algumas informações, consegue ver um heatmap também. Então tem várias opções aqui e ele mostra como é que está o nível de infecções, as curvas de infecção e por aí vai. A Coreia do Sul está numa situação bem legal já. Começou a estabilizar também. Enfim. Ok. Isso aqui eu queria mostrar. Mostrei. Aqui. Esse aqui é bem legal também. Vou colocar ali. Ele mostra uma coisa que eu estava falando no meu post lá no Facebook, lá quando eu postei. A live está aqui no canal do YouTube, mas lá no Facebook eu fiz um post dizendo o que eu acho que vai acontecer nos próximos dias aí. E essa taxa de crescimento aqui é bem interessante, porque as curvas desse vírus, elas são no geral, são curvas exponenciais, né, mais ou menos, na verdade, são umas progressões geométricas com diferentes razões, e a razão nos Estados Unidos está em torno de 1 por 35, então é um aumento de 35% ao dia com relação ao que tinha no dia anterior. Eu vou mostrar melhor isso aí também no dashboard que eu tenho aqui, onde que eu faço as minhas análises. Então você tem aqui a escala log e a escala linear. Eu vou mostrar depois por que a gente faz isso. E também, se você quer saber um pouquinho mais sobre o vírus em si, por que a gente está parando tudo agora e qual que é o objetivo disso, tem o canal do Attila, também vou colocar aí nos comentários, ele explica bem isso. Mas é claro que a gente tem que entender assim, por que está todo mundo parando. Porque assim, vai infectar muita gente? Vai. A ideia é como que a gente pode frear muitas pessoas precisarem de atendimento médico num curto período de tempo. Então a gente não quer que todo mundo vá para o hospital, que foi o que aconteceu na Itália. Então a gente está tentando prevenir disso. Mas várias pessoas vão ser infectadas? Vão. A taxa de mortalidade não é tão grande, mas quanto mais pessoas forem no hospital, menos recursos a gente tem para tratar essas pessoas. E é aí que mora o problema. A maior preocupação aí dos países que estão parando tudo é por causa disso, tá? É aquela coisa de achatar a curva, né? Então, em vez de todo mundo vir junto, em vez da galera vir tudo de uma vez só, a galera vem aos poucos, tá? Então, olha lá os vídeos do Attila no YouTube, lá ele fala melhor disso. Deixa eu mostrar aqui o que eu estava fazendo. O que eu tenho aqui para quem trabalha com dados, deve conhecer aqui o Jupyter Notebook, é uma plataforma que a gente consegue programar. Então eu programo o que eu quero aqui e eu começo a fazer uma análise de dados. Para você ter uma ideia, o que eu faço muito no meu trabalho, quando eu pego qualquer dado novo que tem, de qualquer problema que eu vou resolver, a primeira coisa que eu faço é mais ou menos o que eu vou fazer aqui hoje. Então eu vou pegar e vou mostrar para vocês aí como é que é o dia a dia quando eu pego um trabalho novo. Então eu pego os dados, geralmente nesses arquivos CSV, pode ser uma base de dados, também não vale a pena entrar aqui em questão, e eu vou lá e começo a explorar esses dados. Então aqui, por exemplo, vamos começar. Eu estou com uma base de dados que veio da Universidade de Johns Hopkins, dos Estados Unidos. A maioria dos dashboards está usando esses dados. E aqui eu vou ver
Essa aqui são as curvas da região de Hubei, que foi onde começou o epicentro lá dos problemas na China. Então aqui você pode ver, esses gráficos começam no dia 22 de janeiro. A China fez o lockdown, fechou tudo nessa região em dia 23 de janeiro. Então os dados começam um dia antes. Então eles começaram o lockdown no dia 23 e tinham 17 mortes e tinham 444 casos confirmados. Então daquele dia, do dia 23, então até o dia 23 até o 7, 31, 8 e 8, e que dia foi aqui? Ó? Lá pelo dia 17 a curva estabilizou, 14, 17. Então, lá, 23 dias. Entre 22 a 25 dias depois do lockdown completo, o número de casos começou a estabilizar e você começou a ver uma curva de decaída aqui nos casos ativos. É isso que a gente quer ver. É o que todo mundo quer ver acontecer em todos os lugares do mundo. É isso que a gente quer chegar lá. A China conseguiu em 23, 24 dias, fazendo parar tudo, ficar dentro de casa. Né? A Coreia do Sul, que é um caso um pouquinho diferente, que não foi a questão do lockdown para eles, o que eles fizeram foi testar muita gente e conseguir isolar as pessoas que tinham o problema, então eles testavam muita gente por dia. Como é que está a curva lá? Então, a curva lá está assim. Eles estão... aqui a gente tem dados desde o dia 24 deles lá, então, com uma morte e 87 casos ativos, no dia 24 de janeiro. Então, até o dia 31, 24, 6, 7, e mais 8 diazinhos, mais 12, 19 dias. Então, eles conseguiram estabilizar a curva no dia 19, depois disso aumentando poucos os casos ativos vão diminuindo, estabilizando e vão caindo. É o que a gente quer ver. Então, eles estabilizaram um pouquinho antes da China, mas a queda na China daí de casos ativos foi muito mais rápida. Como é que está o Brasil? Então, vamos lá para o Brasil. Estou com dado desde até ontem, que é o que eu tenho na base. Hoje está em 1.800. Nós estamos no dia 25, no dia 24. Então, eu tenho dado do dia 22 aqui, na verdade. Então, 1.500 casos, mas acho que o Brasil agora está no 1.800. O que acontece aqui? Então, o Brasil começou com casos lá pelo dia... o Brasil começou com casos lá no começo de março, vamos considerar ali, né? Porque teve um caso aqui antes, eu acho. Foi no final de fevereiro, comecinho de março. E daí a curva começou a representar a curva que apresenta para todo mundo. Essa curva aqui exponencial no começo, ela faz essa subida aqui no começo, depois a gente vai vendo a coisa mudar dependendo das ações que o país toma. Deixa eu mostrar isso daqui numa escala logarítmica. Por que a gente faz escala logarítmica, né? Porque quando você pega uma curva que tem um comportamento mais exponencial e você põe numa escala logarítmica, ela se apresenta mais linear. E daí a gente consegue fazer umas previsões, vamos dizer assim. Quais são as previsões que eu fiz no post lá no Facebook, vou falar agora. Vamos começar do caso 10, porque as curvas começam a ter mais padrões para ser seguido quando chegam no caso 10, caso 100. Vamos começar no Brasil no caso 10. Então o Brasil passou os 10 casos no dia 6 de março. Tá? Então demorou quantos dias para chegar no 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias a gente passou por 100. Tá? E agora, para chegar no 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias para chegar no 1000. Então, 7 dias para chegar. Isso quer dizer que a progressão geométrica, a razão da progressão geométrica diminuiu um pouco na segunda semana. E a gente chegou no caso 1000 em 8 dias. Se a gente manter a mesma progressão dessa última semana, em mais 8 dias, a partir do dia 21 de março, então dia 29 desse mês, a gente estaria no caso 10 mil. Então a gente está subindo vezes 10 a cada 7, 8 dias. Tá? Então não é uma previsão, caso 10 mil em 8 dias, em 16 dias, então lá no dia 29, mais 8 dias, lá pelo dia 8 de abril, 9 de abril, a gente teria 100 mil casos. Se a curva se comportar da mesma forma. Né? A gente vai ver agora o que vai acontecer com com as pessoas ficando mais em casa. Vamos comparar agora uns outros países aqui. Então eu fiz um gráficozinho aqui também para mostrar. Ó.
Brasil, Itália, França, Luxemburgo, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país do tamanho do Brasil, em termos continentais, né? Um país enorme. Espanha, Alemanha, França e Itália, todas elas têm uma curva muito, vamos dizer assim, subindo muito rapidamente o número de infectados também. E Luxemburgo, porque eu moro no Luxemburgo. E agora vem um negócio interessantíssimo. Quer ver, ó? Vou diminuir um pouquinho minha câmera aqui. Diminuir. Então agora você consegue ver ali, ó. Olha essas curvas. Então aqui a gente tem todos os países a partir do dia do caso 100. Então eu gosto de pegar do caso 100 porque os padrões a partir do caso 100 começam a fazer mais sentido. Então, no caso 100, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui embaixo. Rapidinho. O caso 100... Para cada país vai ser diferente o dia que chegou no caso 100, né? Então aqui, no caso, por exemplo, os Estados Unidos, ele passou do caso 100, 118. Então chegou um dia que ele estava em 118, ele passou o 100. O Brasil foi 151, eu acho, alguma coisa desse tipo. Então você vê que as curvas são muito parecidas quando eu comparo elas, né? Todos os países aqui, você vê que a Itália está um pouquinho à frente, então quer dizer que a progressão geométrica da Itália é um pouquinho mais forte, vamos dizer, maior. Mas os Estados Unidos, no dia 11, a partir do dia das 100 infecções, passou a Itália na curva. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esses dados aqui não representam a verdade no sentido que a gente precisa ver qual que é a relação de números infectados com o tamanho do país, para ter uma ideia do tamanho do problema, né? Então, e aí que a gente vai ver que Luxemburgo tem um problemão pela frente, aí, pelo menos agora. A gente não sabe muito bem se porque eles estão fazendo muito teste ou não. Deixa eu te mostrar. Luxemburgo, até dia 22, então, tinha 798 casos. Hoje a gente está com 850, se eu não estou errado. Mas vamos ver isso proporcionalmente como fica. Bom, aqui é o mesmo gráfico dos países mostrando de uma forma mais linear, na escala logarítmica. Então a gente vê... a maioria deles aqui demora do caso 100 para o caso 1000 em torno de 7 dias, que a gente tinha falado antes, e por aí vai. Então você chega no caso 10.000 no dia 16, aqui a partir do caso 100 para a maioria dos países, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ideia está sendo essa na maioria desses países aí. E por que o Luxemburgo é preocupante? Olha essa curva aqui. Agora eu estou olhando proporcionalmente. Então eu divido o número de casos pela população do país. Na verdade eu dividi um pouquinho na casa dos milhões para fazer isso mais fácil de entender. Mas Luxemburgo tem 0,1% da população infectada. Luxemburgo tem 600 mil habitantes e tem mais de 800 casos. Então a curva de Luxemburgo não tem nem como comparar com as outras. Eu acredito que no momento é o pior país do mundo. Ó, acabei de encostar meu nariz aqui e não podia, né? Tem que lavar a mão antes. Ó, oi. Vamos tirar Luxemburgo dessa jogada e ver os outros proporcionalmente? Ó, sem Luxemburgo, então os Estados Unidos, proporcionalmente falando, e o Brasil estão muito parecidos e estão lá embaixo. Em proporção não é o grande problema. A Itália é o pior deles em proporção. Eu estou falando aqui, ó, os primeiros 7 dias depois do caso 100. Vamos ver como é que isso fica quando a gente olha todo o gráfico, até o dia de hoje. Ó, Luxemburgo está lá, em 6 dias depois do caso 100, 4 dias, com esse dado absurdo aqui do 0,1% da população. E a Itália não está no mesmo nível de Luxemburgo, mesmo levando em consideração o dia de hoje. Então, 60 mil infectados na Itália, proporcionalmente ainda é melhor do que os 800 casos em Luxemburgo. Claro que desses 800 casos em Luxemburgo, apenas 14 foram para o hospital, que precisaram de atendimento mais sério, e aqui não está instaurado o caos, mesmo que isso aconteceu muito rapidamente. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias, porque aqui parou também há 2 semanas. Uma coisa que eu sei é que na Itália demorou muito para fazer a parada, né? O pessoal estava nas ruas por muito tempo. Deixa eu te mostrar uma outra coisa que eu faço muito aqui, então. Eu vou pegar esses países com mais de 100 casos e fazer umas análises básicas aqui. O que eu vou fazer é extrair algumas features que a gente fala, extrair algumas informações da curva e dar para o algoritmo fazer clusterização, agrupamento, para a gente entender que países são mais parecidos. Como a gente fez visual, mas como eu tenho uma base muito grande, com muito país, eu quero fazer isso automaticamente.
Porque daí eu posso criar grupos de risco e começar a fazer predições que podem aplicar para outros países. Então, aqui eu vou começar meu código aqui, eu pego, faço alguns cálculos. Por exemplo, aqui, vamos pegar só os países que tem mais de 100 casos e tem no mínimo 21 dias depois do primeiro caso. Então aqui não vai entrar Brasil, não vai entrar Luxemburgo, porque eles estão muito menos dias depois do caso 100. Vamos ver que países que entram aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer o cálculo, eu estou tirando aqui, por exemplo, aqui eu fiz um cálculo bem simples. Eu peguei e eu estou vendo qual que é a progressão geométrica, fazendo a média da progressão geométrica nesses 21 dias. E estou pegando um outro aqui que é o Standard Deviation, desvio padrão, nesses 21 dias desses caras. E daí aqui eu vou agrupar eles com um algoritmo chamado K-means. Isso aqui, para quem conhece, sabe o método do cotovelo, para saber quantos clusters eu devia ter. A gente vê que é 2, é nesse cotovelo aqui. Então, o meu algoritmo agora, eu estou pedindo para o computador, né, ver nesses dados quais países estão próximos em termos de progressão geométrica e do desvio padrão na curva de crescimento de casos. E aqui eu tenho 2 grupos. Quem que são esses grupos? Eu tenho o grupo 0, que inclui França, Alemanha, Irã, Itália, Coreia do Sul e Espanha. E o grupo 1, que inclui os navios de cruzeiro pelo mundo, os casos de navio de cruzeiro, o Japão e a Singapura. Então o computador está me dizendo, pelas informações que você me deu do desvio padrão e da progressão geométrica nesses 21 dias, tem esses 2 grupos, eles são muito parecidos. Vamos dar uma olhada como é que eles se apresentam no gráfico. Vamos mostrar primeiro o grupo 1. O grupo 1 são poucos casos, né? Então é Singapura, China e... Singapura, Japão e os navios de cruzeiro. Eles têm uma curva que não são umas curvas muito... de crescimento muito rápido, então a progressão geométrica é pequena. E o desvio padrão, nesse aqui, assim, os navios de cruzeiro, o que acontece aqui é que como você pega a média da progressão geométrica, ele caiu nesse grupo. Ele tem uma subida aqui no começo e depois estabiliza, porque as pessoas foram o quê? Ficaram nos navios, não puderam sair do navio, e no navio ninguém entra, ninguém sai, então estabilizou. Vamos ver o caso 0 aqui, que são os outros países. E agora aqui, o algoritmo me falou assim, esses outros são do mesmo grupo, são os crescimentos, tá a Alemanha, tá todo mundo aqui. Os países que têm 21 dias. Então, países que têm 21 dias de casos, são só esses 9 que eu te mostrei. Tirando a China. Eu não estou colocando a China nesses estudos aqui, porque a China começa os meus dados quando eles já estão no caso 900 no dia 22. Então, não fazia muito tempo, muita sentido comparar. Agora, vamos pegar, por exemplo, aqui. Vamos pegar os países que estão nos primeiros 7 dias. Tá? As mesmas informações do tirando, né? Progressão geométrica nos primeiros 7 dias e o desvio padrão. Então a gente vai tirar essas informações. Vamos ver. Agora meu algoritmo aqui do cotovelo já fala que não é mais 2. Provavelmente aqui faz mais sentido ter 3 clusters, 3 grupos. Então tá aqui os 3 grupos. A gente vê automaticamente que tem outliers aqui, essas pessoas, esses países que estão longe nesses 7 dias. A gente já vai ver quem que são eles. E agora tem muito mais também, né? A gente tem 48 países, se não estou me enganado. E os outliers nos primeiros 7 dias é a Coreia do Sul e o Irã. Então eles são muito parecidos nos primeiros 7 dias. Desculpa, deixa eu imprimir os 7 dias aqui. O que eu estou levando em consideração para esse agrupamento é só os primeiros 7 dias. Então esses dois estão muito parecidos, estão juntos. Vamos ver quem que ele coloca no grupo... A gente tem 3 grupos agora, né? Vou colocar no grupo 1. Quem está no grupo 1? No grupo 1 tem um pessoal aqui, eu acho que nesse grupo está o Brasil. Não. O Brasil não está nesse grupo. O Brasil... Deixa eu ver se o Brasil está no grupo 2. Será que o Brasil tem 7 dias depois do caso 100? Tem, né? Tá aqui, o Brasil está no grupo de Itália, Alemanha, que são os casos aí que a gente sabe que são um pouquinho mais complicados, né? Você vê a Itália aqui, Você consegue ver a curva tá bem... Tá aqui. Então o Brasil está nesse grupo. Então, só para te mostrar, um caso bem simples de agrupamento de países, olhando qual que é a taxa de progressão geométrica e qual que é o desvio padrão. Eu posso criar outras features aqui, eu vou fazer só um pouquinho mais, vou colocar a variância, que não vai diferir muito do desvio padrão, e a mediana desses grupos. Vamos criar mais
Então vamos fazer a mesma coisa. Então a gente vai pegar primeiros 7 dias, do caso 100. Vamos criar um pouquinho mais de features. Agora eu vou ter que reduzir a dimensionalidade, porque eu tenho 4 dimensões e não consigo mostrar num gráfico, então eu vou usar um algoritmo para diminuir isso para 2 dimensões. E já deu um problema aqui. Por que deu um problema? Já vamos descobrir. O df features... Ah, ok. Ó, eu tenho que criar essas features direito aqui, né? Ok. Eu tinha criado, só tinha dado o nome errado para as colunas da minha tabela. Não se preocupe, já corrigimos. O programador faz isso o tempo todo. Comete um erro e já arruma. Já acabei de arrumar. Agora a gente vai ver quantos. Ele vai falar de novo que é 3. E vamos ver como é que ele se comporta. Aqui, opa, não dá para esquecer que tem que mudar umas coisinhas aqui quando a gente faz isso. Ó, tô falando, programador tem problemas o tempo todo, mas não tem, a gente corrige, não tem medo também. A gente sabe qual que é o problema. O programador tem que saber fazer isso aqui, ó. Inclusive tá ali, ó, a linha que eu tinha que usar. Então agora, como é que ficou? Muito diferente já a cara, quando eu estou usando outras features. São 4 features e reduzindo as dimensões, eu já tenho outra cara da coisa toda. E vamos ver agora quem está no grupo 2 aí. Será que o Brasil está no grupo 2? Ó, o Brasil não está no grupo 2. Quando a gente leva em consideração a mediana e a variância daquela curva nos primeiros 7 dias, o Brasil já saiu do grupo 2, já não se parece tanto com a Itália. O Brasil está no grupo 1. O Brasil está no grupo 1. Está no grupo da Alemanha. Grupo do Chile, ó, o Chile nem sabia. Os primeiros dias do Chile foram meio complicados. Então é isso, um pouquinho do que eu faço. Só que aqui bem simples, eu tenho que fazer muito mais cálculo, eu tento extrair muito mais estatísticas do dado para os algoritmos aprender. Depois disso, eu poderia pegar os países parecidos e dar para o algoritmo aprender aquela curva e tentar fazer previsões para o futuro para aqueles países. Que eu posso fazer rapidamente também usando as progressões geométricas de maneira simples e fazer essas previsões sem usar a máquina, né? Nesse caso dá, porque as curvas são exponenciais, ali você vê claramente o padrão, pelo menos por um certo medida de tempo. Outra coisa que pode fazer para aprendizado de máquina é colocar para a máquina que você está tomando medidas, por exemplo, lockdown, estou fechando as pessoas em casa, que diferença isso faz para a curva? Eu posso aprender isso dos países que já fizeram e tentar aplicar para outros países e coisas do tipo. Beleza? O vídeo de hoje era isso. Não se esquece então de ir lá no GoTech, se inscrever no canal, né? Apertar o sininho, aquela coisa toda, e acompanhar a gente aí que vem mais vídeos. Vou fazer uma live aí em 2 dias, eu acho, para mostrar como é que estão as coisas agora aqui. Fazer aquele acompanhamento que a gente aquela conversa, né? O pessoal pergunta, responde. Tentar fazer assim, que eu posso fazer on the fly ali, né? Vocês pedem para mim, eu posso mostrar para vocês. Beleza? Então por hoje é isso. E um grande abraço.